Leve cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. O ar-condicionado está atrapalhando o som? Tô te vendo. Te vendo no lado esquerdo da tela aqui, ó. Arô, é eu, olha. Só instante atrás. Você quer me dar uma mordida em você? Quer? Virtual, assim, né? A televisão sofreu várias mutações, não só de tecnologia, mas da própria sociedade que evoluiu. O que nós temos agora é mais interrogação do que exclamação. O que só televisão pode dar que a internet não dá? Eu estou permanentemente ligada na televisão, na parte de jornalismo, para ver tudo o que está acontecendo. Não vejo muito, não. Vejo de noite, assim, mais um pouco. Vejo no jornal. Hoje em dia, eu não sou uma espectadora mais como eu fui. Eu não estou vendo nada. Eu vi até algumas séries. O que a TV aberta ainda traz que talvez seja o futuro dela? Eventos ao vivo, informação em massa, que por enquanto é dela, é a força dela. Sendo uma oportunidade da TV se reinventar, como esse especial que nós estamos aqui conversando através de uma tela. Estou falando aqui para o meu telefone. Talvez tenha que competir menos com os streamings em ficção e focar mais em eventos. O Big Brother é um evento. O reality é incrível, porque o reality no Brasil persevera. Primeiro com o programa que eu apresentei, que foi No Limite, foi o primeiro reality da TV brasileira. E depois com o Big Brother, que está aí, 20 edições. Os dois primeiros a gente mal saía do Projac, a gente vivia lá dentro, para pegar aquele touro à unha, entender o que era esse programa, o que era essa linguagem, como é que a gente fazia aquilo. Eugênia Moreira na edição. Você não altera nada, mas você edita aquilo contando uma história muito redonda, muito atrativa e muito envolvente. E aí, muito boa noite, eu estou ao vivo dentro da casa. Hoje a gente vai apresentar o programa daqui da casa do BBB e digo mais. Intuitivamente, e porque a gente tem uma tradição incrível de narrativa, com as novelas, é claro, de teledramaturgia, o Brasil descobriu uma maneira de contar uma história leve, ao mesmo tempo extremamente dramática, uma menina de 18 anos. Como esse formato funciona, como talentos, como esses programas todos funcionam, né? Que tem dança, que tem canto, que tem performance. Tem dois produtos que fazem muito sucesso hoje na TV, que são os realities e os game shows. Os realities são aqueles onde pessoas ficam confinadas com câmeras sobre elas. Os game shows são aqueles de música, de gastronomia, onde as pessoas vão cozinhar para ganhar um prêmio. Falta 1 minuto agora. O MasterChef é um game show, as pessoas não ficam confinadas, elas se inscrevem e são selecionadas por um talento específico, que é o de cozinhar bem, e vão para lá para disputar com outras pessoas que também foram selecionadas por esse talento. O público brasileiro ele é muito receptivo à novidade. Quando alguém tem uma ideia ousada, o público vai atrás. Popstar. Adoro apresentar um Popstar. Amo, eu me sinto muito feliz ali. Os reality shows de música, eles têm uma estrutura muito bem desenhada e virou uma febre mundial. E se tivesse um reality que a gente só escutasse a voz e se apaixonasse pela voz? E aí nasceu o The Voice, que depois veio pra cá em 2012, que é o The Voice Brasil. Puxa, será que a gente é como se fosse o novo festival? Claro que não tem importância política que tinha antigamente, nem o tamanho daqueles festivais. Solta aí, canta! A plateia começou a cantar comigo. São Paulo, meu amor. Ninguém cantava São Paulo, cantador, São Paulo, meu amor. Então ele fazia parte desse núcleo baiano inicial, mas ele poderia ser chamado talvez dos primeiros tropicalistas, né? Eu vi uma manchete escrita: prostitutas invadem o centro da cidade. Naquele tempo isso era um escândalo. Naquela hora, na minha cabeça,
se formou a estrutura de como devia ser São Paulo, meu amor. Para nós é um festival de música. Nosso diretor, o Creso, sempre fala, antes de começar as gravações, ele reúne as vozes lá, os artistas, e fala assim, escuta aqui. Fase seguinte é das batalhas, e os técnicos vão ter que cortar seu time pela metade. Então trate isso aqui como um festival de música. Quer sair eterno daqui? Faça um baita número, que ninguém vai esquecer. Rainha do mar. O reality é um programa de calouros, não é um programa para compositores, é um programa para cantores, intérpretes. Eu fico profundamente decepcionado quando eu vejo gente que vai lá para cantar em inglês. Trilhas mais brasileiras, sabe? Música brasileira. Da música brasileira. A luta por uma música genuinamente brasileira. A música brasileira é fundamental na própria definição de quem somos, de quem é o Brasil. É que a viola fala alto no meu peito, mas... É Som Brasil foi o sonho da minha vida para fazer uma coisa importante na televisão, em termos culturais, musicais, que era mostrar ao Brasil que a nossa música brasileira não era apenas samba. A verdadeira música brasileira, o som do Brasil. E aí nasceu o Som Brasil, que hoje é o senhor Brasil da TV Cultura. E o crioulo vá picando. Se você tirar a música da televisão, não sei o que aconteceria. Seria, acho que, um choque, assim, ia ficar seco, né? A música... Ela penetra na memória e de uma tal forma que você identifica imediatamente qualquer coisa ao primeiro acorde da música. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Que a grande propaganda brasileira sempre foi aquela que virou bordão. O intervalo era tão bom quanto a programação. Bombril limpa tudo, até piada suja. Eu sei uma rima pra Bombril, é! Eu tive a oportunidade de fazer a única campanha de publicidade do mundo que está no Guinness Book of Record, que é o Garoto Bombril, com Carlinhos Moreno. Coisas que marcaram gerações das meninas do mundo inteiro, como Vale Zé, primeiro sutiã. Muitos dos grandes diretores que influenciaram a propaganda vieram da televisão. Então, uma coisa alimentava a outra. Compre batom, seu filho merece batom. Um simples som de 2 ou 3 segundos pode transportar você para uma imagem que você imediatamente reconhece. Nos anos 90 veio a MTV. A MTV tinha uma proposta completamente diferente, um canal só de música. Comecei a televisão em 20 de outubro de 1990, na estreia da MTV Brasil. Deram uma televisão na mão da gente, a molecada, você fala assim, mas você, quando sua mãe sabe que você está trabalhando aqui, tem certeza? Era assim, né? Uma anarquia criativa, muito bacana. 23 anos botando essa porra pra funcionar direito, sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. Na MTV, o nosso DNA era buscar o novo. Um dos slogans da MTV, aqui você ouve tudo antes. Te vejo na MTV. Sei que vocês estão de pentelhos eriçados. Aqui no TVzão vai rolar de tudo. Eu quero a minha MTV. E com um compromisso com um jovem muito grande. A quantidade de bandas que explodiu nos anos 90 é enorme. Fã, como ela vai, assim, a corrente de fãs. A MTV ajudou a entender como mostrar música de maneiras diferentes e criativas para um público de televisão. A MTV, de novo, se reinventou de uma maneira brilhante, fazendo programas de humor. Coloriu 89, editou pra não ver Lula lá. Olimpíada não se promove, é bueno a boca calar. Eu, por acaso, fui um adolescente que não via muito MTV, que todo mundo via muito, via música e clipe. Eu assisti o Marcos Mion fazendo piores clipes e era aquilo que era comédia. No fim das contas, era a comédia que me pegava. Me convidaram em 88
para apresentar o programa TV Mix 4 na TV Gazeta. O formato do TV Mix era uma ideia de uma pizza, assim, sabe? Onde todo mundo convergia, mas existiam seus pedaços com as suas identidades. Tinha literatura, tinha astrologia. Esse era o TV Mix, ou seja, ele tem um cheiro de MTV. As novelas, até muito pouco tempo, quando elas mostravam o mundo da moda, era sempre muito estereotipado. O fato de você ter pessoas das classes C, D e E que podem vestir o que gostam, ouvir o que gostam, fazer o tipo de arte que desejam, consumir os produtos que realmente admiram e não ter que copiar as classes AB, porque é aquilo que passava nas novelas, aquilo que passava nos programas de domingo, e era aquele tipo de linguagem que era usada no noticiário. Isso foi muito importante para o desenvolvimento social do Brasil. As novelas, de fato, são um grande holofote para a moda, né? Você tem o clássico, que é a meia de lurex, da Sônia Braga, usada com sandália em Dancing Days. O Dancing Days foi uma coisa engraçada, porque igual aconteceu na Bahia, aconteceu na Itália. Encontramos em todos os lugares grupos que eram chamados tifosi, que eram os fãs de Dancing Days. A Marília Carneiro, que era figurinista de Dancing Days, né, ela estudava aquela época que nós estávamos, e sobre aquela época ela fez uma fantasia de moda. Franjinha da Lídia Brondi, em Vale Tudo. Teve a Claudio Hanna em Vamp, que era bem gótico suave. A televisão mostra para quem está em casa que é possível usar um lenço amarrado no cabelo, é possível usar uma meia de lurex, é possível usar um biquíni de crochê. Isso daí influenciou a sociedade, sim, da mesma maneira que o turbante da viúva porcina passou a ser moda. Sim, mas eu não quero que fale no nome da sujeita. Você sabe que esse turbante, ele surgiu, então eu começo com o pessoal com cabelão, assim, todo de permanente, ondulado, né? Aí comecei a enrolar, rolinho assim. Posso botar um lenço na cabeça para cobrir o rolinho? Porcina não usa lencinho na cabeça, porcina usa um turbante. O primeiro já tinha laçarote. Falei, o laço não, né? Marquinhos falava, o laço sim, Regina. Vai perceber que todo mundo me chama de viúva porcina. Mas a gente nunca imaginou que aquilo era via moda, né? Quando que você vai imaginar que as pessoas vão comprar um rabo de sereia? Olha o poder da novela. Era um cowboy, um bang-bang brasileiro. Uma linguagem brasileira, a história do garimpo. Irmãos, é preciso coragem. Silvio de Abreu vem com a ruptura na comédia. A Guerra do Sexo, por exemplo, era também a disputa do poder da mulher sobre o homem não quer ceder, não sei o que dizer. Vem com dois ícones da história, da nossa história da arte brasileira. E a novela é um fenômeno totalmente brasileiro. Eu acho difícil a novela acabar aqui no Brasil. Por amor, meu Deus, a Branca Letícia de Barros Mota. Olha, manda espalhar que os salões de Branca Letícia de Barros Mota estão reabertos. É o personagem que tem mais meme na televisão brasileira. A televisão tem uma grande responsabilidade de formação e possibilidade de formação e de informação de bom conteúdo. Eu tenho uma notícia para vocês. O Anjo Mal, que mostrava como é que se era a vida de uma empregada dentro de uma casa, fazendo empregada de um bebê, e como existia muito preconceito naquela época. Só que a babaca era eu gostava do patrão, e o patrão era o Zé Vilke, meu primeiro companheiro de jornada. Enquanto a dramaturgia andou de mão dada com a literatura, a televisão teve os seus grandes momentos de sucesso nas novelas. Uma série de novelas muito bem feitas, tendo como base a nossa literatura. Grande Sertão Veredas, Gabriela Cravo e Canela, todas essas são maravilhosas. Quando eu escrevi a Tieta, a novela, que foi a segunda incursão minha na obra do Jorge Amado, houve uma certa reação, que achavam que eu estava tomando muita liberdade com o texto dele. Você fala, mas está faltando isso, faltou aquilo e tal.
mas, ao mesmo tempo, para o grande público, é uma possibilidade de entrar em contato, principalmente no nosso país, que tem muita desigualdade do ponto de vista de acesso aos bens culturais. Por que a TV aberta tem força no Brasil? Porque se você for para o sertão do Cariri, o cara não tem dinheiro para pagar TV a cabo. Então o que está lá é a TV aberta, que chega lá de graça. Hoje em dia, mesmo o mundo tendo dezenas de formas de você consumir conteúdo, nem todo mundo tem acesso a isso. A televisão sempre foi muito importante no Brasil. Porque a gente não pode esquecer que o Brasil é a imensidão, lá para aquele norte, nordeste, aquele sul. É possível, sim, fazermos novelas com vários tipos de personagens e todos serem absolutamente aplaudidos, bem recebidos e entendidos, sobretudo. Eu acho que o Brasil estava esperando por isso, né? Uma heroína clássica com as minhas características físicas, assim. Acho que o sucesso se deu muito por isso. Era um Brasil também num momento muito especial, de que a gente estava gostando da gente enquanto país, gostando da nossa cultura, se olhando com carinho, assim, para dentro do país, entendimento que país é esse. O Brasil é um país extremamente musical, extremamente rítmico. Um Brasil que já vibrou com o Brasil pandeiro. A minha homenagem às escolas. Vale Tudo é uma bruta novela. Sacudiu o Brasil porque ela retratava o Brasil. Que vale para hoje em dia, né? Que um dia você vai cair, eu vou só ficar esperando a hora de você cair. Praga não é praga, é a vida, Maria de Fátima, a vida que você construiu pra você, a vida que você tá querendo pra você. Você vai cair, e no dia que você cair... E num país como o Brasil, onde as pessoas não têm dinheiro para outro tipo de entretenimento... São milhões de pessoas, são milhões. Tem uma pessoa que está lá no norte de Alagoas, lá no norte da Paraíba, numa casinha pobre, só tem televisão por divertimento. A televisão é a nossa primeira opção. Sempre foi. E me apresento. É um cafezinho de volta já. É Mato Seguro. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Já devem ter escutado isso. Pelé é aquele cara ali, que era único, né? Hoje sim, gol da TV Cultura. A televisão recebeu do esporte uma produção pronta, cheio de emoção, cheio de ação, cheio de torcida. Incríveis 6-0 para a seleção da Alemanha. Não existiria um Pelé, um Ayrton Senna, um Fittipaldi, um Piquet, a popularidade que eles adquiriram através da transmissão da televisão. Lembro muito dos videotapes, né, que a gente via à noite, que passavam os jogos na íntegra. Eu me lembro, por exemplo, da TV Tupi, do Cassiano Gabus Mendes, mandando as pessoas derrubarem um bambuzal que tinha em frente ao Palmeiras, para ele poder colocar a câmera do lado de fora e transmitir o jogo clandestinamente. A gente fazia futebol, naquela época, com 2 câmeras. Quando tinha uma terceira câmera, era um sucesso. A gente não conhecia o rosto dos jogadores, porque a gente só via os jogadores num plano muito aberto. Com o desenvolvimento das transmissões esportivas, os atletas foram ficando cada vez mais próximos do telespectador, ao ponto de hoje a gente vê a gota do suor, cada expressão, enfim, a veia que salta na garganta, e isso aproximou e tornou o jogo muito mais real, né? O destaque do time joga com a camisa 9, Clive. São Paulo, Botafogo 0. E sem perda de tempo, vamos aos jogos que completaram... A voz do esporte, para mim, era o Léo Batista. Era ele que representava, para mim, a faceta esportiva na televisão, digamos assim. Além da imagem, o Léo tem uma voz muito interessante, muito marcante, ela é muito íntima de quem está vendo. Corinthians 1, São Paulo 1. Coluna do meio.
Jogo 2, Palmeiras 2, Marília 0. Um personagem que fez grandes coisas na televisão, do seu ponto de vista do esporte, foi o Luciano do Vale. O Luciano é a voz da Copa do Mundo de 82. Uma narração de gol, especialmente o Milton Neves fala isso, né? O melhor gol da TV brasileira. A minha geração cresceu muito com o Luciano do Vale, né? Um personagem da televisão. A estrela do departamento de esportes. Foram essas pessoas que contribuíram. O Luciano do Vale tem uma importância muito grande para as modalidades no Brasil. O Luciano era muito inteligente para criar as coisas. Uma paixão pelo esporte em geral, né? Por todas as modalidades. O Luciano do Vale teve a coragem de falar: eu vou fazer outra coisa. Eu vou pensar em outros esportes. Existe um mundo além do futebol. E realmente existia. Para fazer o que ele fez na Bandeirantes, transformar a Bandeirantes no canal do esporte. Sinuca, tinha futebol de praia. Eu duvido que o vôlei brasileiro tivesse alcançado o padrão de excelência reconhecido mundialmente que alcançou, se não fosse essa saída do Luciano do Vale. O esporte é competição, torcida, ele tem tudo para ser uma coisa fundamental na televisão. A câmera saiu lá do espaço, nós fizemos Google Earth em 1982, muito antes que existia alguém pensando nisso. A Google estava nascendo quando fizemos a Copa do Mundo, saindo, mas não aproximando na rua. Nós entramos na bola no estádio de Madrid. Bem, amigos da Rede Globo, terminou o sonho do tetracampeonato. O Brasil perdeu e deixou a Copa. O Galvão fez a Copa de 82 já na Globo, né? O Galvão é a voz da Globo. Ele vinha numa forma realmente que saltava aos olhos, todo mundo via como está narrando esse cara. O Galvão fez uma grande Copa em 82 e fez uma grande Copa em 86 com o Osmar narrando a seleção brasileira. Que esse período foi de solidificar mesmo. E um ia melhorando, tentando melhorar do seu lado com as suas potencialidades, assim. E isso, quem ganhava éramos nós. A formação dos narradores esportivos da atualidade são formados a partir de 3 bases. Assim. A vibração, a paixão do Luciano do Vale, a emoção e a técnica do Galvão Bueno e a descontração do Silvio Luiz. Tem alguma coisa na televisão, mais do que no rádio, por exemplo, onde você só conta com áudio? Como eu estava muito bem na transmissão de televisão, quando competia com a Globo, o Rui falou o seguinte para o Paulinho de Carvalho: vamos comprar uma cota de rádio, já que a gente não pode comprar na televisão. Teve jogos que a Rádio Record fez primeiro lugar de audiência, a Rádio Record que não transmitia futebol. E se não me engano, a Rádio Record foi o primeiro lugar de audiência na Copa do Mundo. Eu tenho para mim que se hoje nós podemos dar risada numa transmissão de futebol, que era impensável há algumas décadas. O caos do herói! Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Hoje a gente pode brincar um com o outro e dar risada, sem tirar o público da brincadeira, na medida do possível, em função do Silvio Luiz, do que o Silvio Luiz fez como narrador de futebol. Botaram fogo na canjica, Diego. Boa bola. Ele é mais do que um narrador de futebol, ele é um animador de um programa cujo assunto é um jogo de futebol. As barbas do profeta, a um palmo do pau esquerdo de cá. Pelas barbas do profeta, ele levou isso tudo para televisão. É mais do que nunca dia de coração acelerado, adrenalina espalhada pelo sangue. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Eu acho que o narrador, ele é um prestador de serviço, acima de tudo, né? Ele tem que levar entretenimento, mas tem que levar informação, leveza, clareza. Sempre fui muito ligado nas vozes, nos locutores. Quase ninguém conhece a figura. E é uma voz, que é o Dirceu Rabelo, que é a voz padrão da TV Globo há muito tempo, que a hora que esse cara faz uma chamada de filme, né? Essa gente que você não vê faz a TV que você vê. Os campeões de audiência. Que você não vê. Série inédita. Faz a TV que você vê. Quinta, 10h15 da noite. Leve cultura com você.
A voz da minha infância, né? A voz do Silvio Santos, domingo. Confesso que assistia mais o Silvio Santos. Minha mãe comprava carnê do Baú da Felicidade. E meu pai ficava fascinado por um cara que entrava no ar às 8, 9 da manhã. Eu assisti o Silvio Santos, né? Eu me inspirei no Silvio Santos. SBT, a TV mais feliz do Brasil. O SBT, na minha opinião, é a TV mais feliz do Brasil porque tem Silvio Santos como a alma dessa TV. Fábio Porchat. O humor me mexia, me mobilizava. Vida ao Vivo com Pedro Cardoso, o Luciano Guimarães, o Brasil Legal, a Regina Casé. Se tivesse que citar um, assim, o cara que fez tudo e mais um pouco, é o Chico Anísio, né? Pô, Chico Anísio. Horas antes do jogo, um telefonema do Brasil oferecia um copersuca a cada jogador. O primeiro jogo que eu trabalho na rede, um jogo pro Brasil inteiro, do outro lado o comentarista é Chico Anísio. E o Chico Anísio trata você como se você fosse um narrador experiente. E ele é o Chico Anísio, um comentarista. De futebol, o povo não erra nunca. Quando a galera grita, fulano... Chico Anísio, cara, era uma loucura. Eu era absolutamente tarado, viciado no Chico Anísio. Porque o Chico Anísio, no seu Chico Anísio Show, fazia programas onde ele, por causa dos cortes do videotape, podia conversar com ele mesmo. O Chico Anísio é único. Ele é um fenômeno mundial. Um gênio. Eu lembro da Escolinha do Sr. Raimundo, que eram todos aqueles comediantes, era um masterclass da comédia. O humor na TV tem desde os óbvios, né? O João é um humorista espetacular, um cara de um carisma absurdo, né? Mas o conteúdo do programa, ele era um conteúdo primoroso. O filé mignon do Jô eram as histórias, porque o Jô era o YouTube da época. O Jô, as pessoas falam no dia seguinte, vocês viram no Jô? Você viu fulano no Jô? Eu não entendi. Você tem um texto que você gostaria de fazer? Textos dos normais. Que idade você tem? 18. 18. Você faz o quê? Todo mundo estava comentando o programa do Jô no dia seguinte, no dia anterior, entendeu? E, além de ser muito inteligente, ele tem uma cultura vastíssima. Eu aprendi muito com ele. Muito. É Mané Floriano. É quem? Você vai morrer de rir com a família Trapo. O Jô Soares era o mordomo. Mas por que o mordomo naquela época era uma coisa muito cara? Porque ele quebrava tantas coisas que ele trabalhava de graça para poder pagar as coisas que ele quebrava. Eu vou apresentar a minha demissão ao senhor. Nessa reunião que nós tivemos, surgiu a família Trapo. Eu e o Jô tivemos aumento 3 vezes em 2 anos. Você tem ideia de o que era a família Trapo. Os Trapalhões foi uma coisa assim, explodiu o programa, explodiu. 4 amigos, era o cearense, era o carioca, era o mineirinho e era o galã. E cada um tinha um tipo de humor. Eu, particularmente, eu ria muito com o Mussum, porque o Mussum, ele não era artista. O Mussum era aquilo. Ele está agora justamente num programa de televisão toda manhã e a senha dele é Vão muito além do que um comediante entrega, porque eles são os criadores e as criaturas. O CQC, sem dúvida nenhuma, foi um programa dos anos 2000, né, de renovação do humor. Ter a ousadia de colocar na frente da câmera humoristas que não eram experientes em televisão, mas que já tinham um conteúdo muito sofisticado de humor, muito crítico, ácido. São programas de humor com uma linguagem muito ousada. Você precisa constantemente estar procurando novas fontes de humor, não só de humoristas, não só de formatos, mas também do ponto de vista social e político. Foi quando eu contratei o Cacete Planeta. Não atores fazendo um humor completamente descompromissado, e botavam uma peruca torta e faziam as palhaçadas. E o Saddam caiu no chão. E agora? Quem é que vai abaixar para pegar o cachorro? E junto com o Daniel Filho fizemos o TV Pirata. O TV Pirata veio mesmo para desconstruir tudo. Veio para
pra mudar mesmo. Não humor assim, você fala assim, não. É todo chique. O TV Pirata era genial, porque rompeu com tudo. Você é um símbolo sexual, você vai fazer a sapatona justamente por isso. Poxa, mas me dá uma chance, deixa eu mostrar para você que eu consigo fazer o Tonhão. Quero fazer o Barbosa. O Barbosa não falava nada, mas ele tinha uma coisa de aquele bico, aquela coisa. Ele era muito sensual, o Barbosa. Ele encostava numa garrafa, sabe? Tudo dele era de uma sensualidade. Bom, foi uma luta, porque ele não queria me deixar fazer. Eu me lembro que eu falei para a Cláudia Raia. Você reparou que você sempre só faz vedete, eu só faço velhinhas? Eu brinquei com ela assim, Deus existe, Cláudia. Aí, de 88 para 89, a chamada entra a Cláudia, olha para a televisão e fala assim, feliz 89. E aí acabava a vinheta, éramos nós dois. E eu olhava para a cara do Ney, ele olhava para minha cara, não estou acreditando que a vinheta somos nós dois, com dois personagens que nem era pra gente fazer. O humor vai onde houver espaço de liberdade. Eu cresci vendo Chaves, tenho uma relação afetiva muito grande com eles e rio até hoje das bobagens que fala o Seu Madruga. O Carlos Alberto ainda faz aquilo com muito vigor, com muita verdade, ele faz do mesmo jeito. Então acho que a praça tem valor ali, porque eles fazem com verdade. Quando a televisão se amedronta e constrói uns cordões de segurança em torno dos humoristas, eles pulam esse cordão e vão fazer humor na internet, por exemplo. Eu tô querendo cancelar minha... Oi, peraí, não, espera um minuto, só um segundinho. Isso, fica aí. Eu queria cancelar minha linha porque eu não quero mais. A nossa vontade ali era fazer um tipo de humor que a televisão não deixou a gente fazer. Existia um bundamolismo muito grande na televisão, de não pode. Quando a gente faz a internet, por que é um sucesso muito grande? Porque o público fala, era isso que a gente queria ouvir, a gente estava cansado daquele tipo de humor. O que é produção? Da televisão, na televisão? Já migrou para televisão, já fez cabo, não é? Para mim é imagem, som, risada, informação. Então é televisão. Então ele toca assuntos ultra espinhosos de preconceito, de violência doméstica, divergências políticas, crises brasileiras, com humor, com uma inteligência absurda. Então toda essa educação que a gente fala, a gente deve à televisão. Vamos faturar, já voltamos! Olê, olá, espere um pouquinho. Vamos faturar. A TV, ela informa no jornalismo, ela informa na educação, no debate, mas ela informa com a cultura pop que ela faz. Tem um compromisso social muito importante, de informar bem, de apresentar um mosaico absolutamente múltiplo de programas, histórias. Se o que você tem a dizer não corresponder ao que você acredita, você está fadado a não dar certo. Hoje você tem ainda uma penetração muito grande da TV aberta, mas você tem uma série de outras plataformas de entretenimento muito importantes. O que você vê de imagem impressionante na tela grande da TV, você tem dificuldade de ver pequenininho na tela do seu celular. A televisão foi que me permitiu exercer um jornalismo correto, um jornalismo voltado para esclarecimento do público. Em espírito, pouco mudou até hoje, lá se vão décadas e décadas. Os programas de comportamento na televisão eram uma novidade, porque eles lidavam com temas que eram temas que não eram abordados na televisão, ponto, eram proibidos. Você não podia falar de homossexualidade. Aliás, era difícil, inclusive, você trazer uma mulher que fosse gay no programa, ela não vinha. Nós tivemos muitas pessoas importantes na televisão. Pessoas, né? Pessoas que fazem muita falta. Eu sinto falta de uma pessoa que eu gostaria muito que me dirigisse. E ela morreu sem me dirigir. Chama-se Bibi Ferreira.
Eu tenho saudade da Dina, faz muita falta, né? Marília era uma pessoa de uma personalidade muito forte e eu acho que a memória dela tem que ser enaltecida, lembrada. Marília Pêra, eu tenho muita saudade de ver qualquer coisa dela. Marília Pêra é uma grande perda para mim. Um talento único que foi essa mulher. Papinho aqui, ó, tá vendo? Papinho. Isso não é verdade, gente. Olha que estranho. Meu Deus! O que foi? Eu também estou, Rafaela. Olha aqui. Meu Deus, tem uma papada aqui também. Saudade de quem já não tá mais aqui. Paulo Gracindo, Mário Lago, Yara Cortes, Lauro Corona, nossa, assim, quando a gente fez par no Corpo a Corpo, eu tinha visto, né, Dancing Days com ele e tal, era uma novela para mim muito querida. A Escravizaura, o sucesso é sempre maior, até hoje é indiscutível. A Escravizaura virou uma referência internacional sobre séries no gênero teledramaturgia, avaliado e analisado pela televisão americana. É considerado o maior sucesso, o maior êxito de linguagem da história. Nos Estados Unidos tem um seriado ou uma série que tem abalado o Bangu, como a Escravizaura. Eu já estava indo para a sala de fiar. Tem alguém me chamando? Quantas e quantas pessoas... que bom, você está gostando? Bom. Aí eu vi a dimensão daquela personagem minha. E eu me lembro de Lidiane, minha mulher, dizer, não vai chorar, né, na frente dele. Eu falei, não! Mas depois eu ficava muito emocionado. Isso sim é uma inclusão plena. Nesses momentos é que você percebe a importância de muitos se verem representados, para a religião que for, para a opção sexual que for, o pensamento político que for. Essas pautas são urgentes e todas as pessoas que fazem televisão têm obrigação de inserir isso dentro da sua programação de alguma forma. E aí, melhor se a pessoa consegue fazer isso sem didatismo, sem parecer um ativismo embutido dentro de uma obra, mas que existe sim uma obrigação de educar. As novelas, não preciso nem falar, o papel importantíssimo que elas tiveram e têm até hoje, em mobilizar as pessoas para alguns movimentos sociais, para a conscientização, temas que seriam penosos tratar no jornalismo, ou mesmo no programa de reality. Que vai parar de beber e descer para conversar comigo lá embaixo. Nós temos que conversar na sala como duas adultas. Larga! Você vai tomar uma ducha fria agora mesmo? Imagina tomar banho, uma ducha fria. Já valeu a pena fazer televisão, fazer novela, já valeu a pena de ajudar as pessoas que estavam precisando. A gente recebeu muita carta, muitas pessoas e mães que falaram que o filho começou a frequentar o ar, etc, etc. Até hoje eu tenho responsabilidade com o público. Aí tinha um catador de lixo que estava fuçando os lixos e as caçambas. Aí ele falou, Cássio Escapim? Eu estava dizendo, falei, só. Muito obrigado, cara. Você foi muito importante na minha infância. Aí você faz assim, porra, eu fui importante na tua infância, você está catando lixo. Que responsabilidade eu tenho com isso? Onde eu podia ter ajudado mais? O que aconteceu? Em 1982, a região... Sinceramente, Sol de Verão, impecável. Uma história linda. O Jardel faleceu durante a novela. É responsável pela emoção daquilo que ele vai pôr no ar. Vitória dele é a minha vitória. Tá chegando aí o Walter Avancini. E eu morria de medo do Avancini, eu tinha pavor. Era muito exigente, mas a gente aprendia muito com ele, muito. Eu já sabia o que eu queria, com quem eu queria trabalhar. Então, eu já tinha escolhido as pessoas.
Eu queria o Walter Avancini para mim. Ela merece o tratamento de uma joia. Se compara a uma gema preciosa. Hã? É o maior diretor de ator desse país. O Avancini conseguia fazer, por exemplo, imagens com aquela câmera que ele botava no chão, botava do lado. Ele realmente deu uma personalidade na televisão que ainda não tinha. Quando eu fiz a Maria, mãe da Chica da Silva, o Avancini, ele ensaiou qual era a direção do olhar da Maria. A Maria, ela não era altiva e também não se humilhava. Ela tinha aquele olhar. Eu ouço uma voz atrás de mim dizendo: Tonico. Eu olho e era o saudoso Walter Avancini. Ele vira-se para mim, em vez de dizer: quer um café? Ele diz assim: eu quero que você seja meu Riobaldo. É? O Riobaldo? Do Grande Sertão? Me emociona falar do Grande Sertão, é engraçado. É um marco divisório para mim, inclusive, da minha profissão. Talento meu mesmo, só pontaria certeira. Eu sou muito fã das boas novelas. É óbvio que houve novelas que não eram tão boas, mas a Avenida Brasil, por exemplo, ajudou o Brasil a se ver melhor. É que a Avenida Brasil era boa em tudo. Ela era boa na temática, na condução, nos atores. Gente, vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem. É coisa de computador, gente, só pode ser. Tudo que a televisão conseguiu fazer bem feito, e foram muitas coisas. TV aberta, ela é magnânima. É de graça. Ela está aí de graça. Mas você vê que a televisão, que estava apanhando tanto de tantos críticos e especialistas, a televisão cresceu. A TV aberta, como a gente chama, ficou forte durante a pandemia. É impressionante o tamanho da televisão realmente na comunicação. Nesse grande embolado que é a televisão, a gente sai, sim, com um aprendizado muito grande. Eu acho que não é a televisão que vai mudar. Eu acho que tudo vai mudar. E é uma arte de equipe mesmo, porque às vezes você, por exemplo, você está fazendo uma cena com seu colega, mas você está... O cameraman, ele está se deslocando, o boom está tentando entrar entre vocês, então tem que haver uma cumplicidade muito grande. O primeiro público de um ator na televisão é a turma da pesada. Vamos, amiguinhos! Vamos, meus gordinhos! Vamos! São as câmeras, Cabo Man, maquiadora, eles é que eles dão a temperatura. Vamos, seus molegas! Gente, acontece tanta coisa dos bastidores e esse ambiente é que passa a alegria de fazer televisão, passa a emoção de fazer televisão. Lembremos-nos, todos nós, a quem nos assiste, quem entrevista, nossos técnicos que estão aí por trás, os valorosos técnicos de televisão não é feito só dessas caras que aparecem. Pelo contrário, a televisão é feita por um exército de pessoas. Uma telenovela das 9 na TV Globo, por exemplo, é feita, em média, por 520 profissionais dia. Sempre tive certeza de que a minha paixão sempre foi por detrás das câmeras. Ela continua a ser essa fábrica de sonhos, essa fábrica de ilusões, essa produção, essa usina de criar ídolos, de criar mitos e tal. Você vai precisar de um lugar onde todo mundo se encontra e fala dos assuntos da sua comunidade. E onde é isso? É a televisão. Ainda é a TV. Eu acho que ela dura mais 70 anos, sim. Ela vai ter que se reinventar. Acho que a televisão tem que ter um compromisso de ter conteúdos atuais e formatos atuais também. Porque não é porque ela é antiga ou ela é mais velha do que, vamos dizer, a rede social, que ela tem que ter uma linguagem antiga. Acho que ela tem que se atualizar o tempo todo. A televisão, ela é mágica, ela é extraordinária, mas ela sacrifica você. Eu acho que eu dei muito mais para a televisão do que para minha mulher e do que para os meus filhos. Eu entrei num liquidificador, fui moído junto com a televisão, virei suco, mas esse é assim. A minha vida foi na televisão, ela consumiu, a televisão consumiu a minha existência. Eu enxergo a televisão um iceberg gigantesco
mas que vai derretendo. Os meios digitais, as diversas possibilidades de plataformas de comunicação vão trazendo para a televisão um desgaste. O país precisa de arte, então vai ter sempre. A gente sempre vai ter um jeito, a gente sempre vai dar um jeito. O segredo para você se manter vivo e jovem, você, TV brasileira, é você entender o que está acontecendo na sociedade e entregar valor para essa sociedade. Entregar entretenimento que faça sentido para essas pessoas, porque elas se veem ali. Entregar um tipo de jornalismo que elas consigam compreender. Não adianta falar uma língua que ninguém entende. Então, eu acho que a renovação da TV passa pela linguagem e passa principalmente pela compreensão de que mudanças muito profundas aconteceram na sociedade brasileira e que você não vai fazer com que essas pessoas se vejam refletidas em você se você não compreendê-las e se você não entregar coisas que se parecem com elas. Eu comecei a escrever programas na Tupi, programas de humor, e os Trapalhões. Foi a época dos festivais, a época da Record. Novela, na Excelsior, que a primeira que eu fiz foi... Tudo que aconteceu na TV Globo foi fruto de planejamento. Muito esporte, e foi uma época de ouro para Bandeirantes. Nós tínhamos na Gazeta uma redação. O SBT, na minha opinião, é a TV mais feliz do Brasil. A Manchete já tinha chamado a atenção pelo jornalismo. A Record teve esse processo de começar a fazer novelas bíblicas. Estamos mandando o helicóptero da Rede TV te buscar. Jesus, aí lá fui eu. Essa teoria diz o seguinte: tudo aquilo que tem um sucesso expressivo durante um período de tempo, ele terá, sem dúvida nenhuma, o dobro desse período de sucesso como continuidade. Então, eu acho que a televisão vai ter, apesar de todas as pessoas não entenderem o que vai acontecer, no Brasil, mais 140 anos. É um bom tempo. É isso. Não parece que é de verdade, mas é. Que loucura é essa que a gente tá vivendo, né, bacana? Olha só, e vocês entrevistaram Deus e todo mundo. Ai, gente, saudade de TV Cultura, né? Manda um abraço pra essa turma. Cuidem-se, viu? Valeu. É o fim. Vou desligar aqui, tá? E agora eu aperto aonde? Bom, valeu a pena. Precisando de um gancho, me fala que eu gravo. Aperta no vermelho. Parabéns pelo evento que você está fazendo, que ele seja maravilhoso e que consiga deixar para as outras gerações tudo que nós fizemos esses 70 anos. Você, como diretor de arte, então, faz parte do meu coração. Um beijo, boa sorte.